periódicos. E o que acontecia, né? Obviamente que são mais caros que outros, você gasta muito mais para ir para um evento internacional que para um nacional. Naquele momento dos créditos, o valor era o mesmo. Vamos supor que foi R$500 por aluno que aprovasse trabalho num determinado congresso. Às vezes, esses R$500 dava para pagar a inscrição e uma diária. Agora, se fosse uma viagem internacional, no máximo dava para ajudar no auxílio a uma passagem, né? E assim por diante. Mas voltando, então, para essas demandas que a gente, né, nesse diagnóstico que a UFBA, porque a gente, atividades do NPJ, a necessidade de conhecer os apoios que determinadas unidades da UFBA para revisão e tradução de habilidades fazem parte de artigos científicos, visto que momentaneamente a gente está sem recursos para isso. Havia uma necessidade grande de entender como escrever um artigo científico que seja de fato publicável. Uma coisa é você escrever uma carta, outra coisa é você escrever sua dissertação ou sua tese, e outra coisa é você escrever uma lógica na forma de apresentar a portuguesa. Eu não sei se todos aqui sabem, mas existe na revisão do próprio artigo científico para ver se ele atende às regras de uma determinada revista, de um determinado periódico. A gente nunca apoiou esse tipo de coisa, nem revisão para a língua portuguesa e nem para a revisão das normas ABNT. A gente entende que cada um tem que realmente aprender a fazer. Mas nós entendemos que a questão da língua é uma questão super importante e que, portanto, deve ser valorizada, né? Estão publicando em língua estrangeira. Aliás, cada vez mais os periódicos estão exigindo que o autor já mande o seu trabalho em língua inglesa, certo? Isso é uma questão que a gente não pode esquecer. Só que a gente optou, dentro do NAP, por apoiar realmente revisões de traduções e não traduções. Por quê, Andréa? Por conta de realmente a gente possibilitar o maior apoio possível, o maior número de apoios possíveis. A gente recentemente fez uma licitação para poder contratar uma empresa para fazer essas revisões de tradução e cotou também para ter um nível, né, de equiparação, cotamos também traduções. As traduções estavam saindo 5 vezes mais cara, aliás, um pouquinho mais que 5 vezes mais cara do que as revisões. Então, nós entendemos que era muito melhor a gente já traduzir o artigo, fazer, né, tem muita gente que traduz realmente nos softwares de tradução que a gente tem hoje, mas obviamente tem que fazer uma geral antes de passar para a tradução, né, para revisão, mas a gente optou por apoiar revisões de tradução, certo? Então, a gente estava aqui nas demandas. Pode passar, André, por favor? E além das demandas que eu já esperava receber, me foi uma surpresa identificar algumas questões como que eles precisavam entender melhor como era a participação do discente no sistema de pontuação da CAPES. Eu não sei como é que funciona aí com vocês do IFBA, mas, assim, lá na escola, a gente teve momentos, como eu falei antes para vocês, tudo varia muito do perfil do coordenador, né? Não deveria ser assim, tanto que agora a gente está criando políticas para tudo que a gente faz dentro do NPGA, para que não haja um desnivelamento das atividades, realizadas de acordo com a coordenação. Mas os alunos daquele momento não entendiam direito, tá, mas qual é o meu papel nessa regra de pontuação? Por que é tão importante eu estar publicando com o meu orientador? Eu preciso realmente publicar, se eu não tenho uma obrigatoriedade disso dentro do mestrado, ou dentro do doutorado? Poxa, mas eu já tive meu pontinho ali, eu já publiquei o meu artigo necessário para poder receber meu diploma, por que eu preciso realmente? E é interessante porque conhecer essas regras da CAPES vai muito além do que você ajudar a sua instituição. É você compreender o seu papel enquanto pesquisador e, quem sabe, futuro professor. Então, estou aqui com 2 ex-colegas, um de grupo de pesquisa, a professora André, outra ex-colega de doutorado, a professora Érica, e nós, enquanto alunos, creio que saber dessas coisas com mais profundidade já não teria nos ajudado muito no nosso percurso para nos tornarmos professores hoje, né? Eles também tinham uma necessidade, havia um certo desconhecimento do que era feito em termos de pesquisa dentro do NPGA. Por quê?
o que estava acontecendo naquele momento? Cada aluno estava muito ligado somente às suas pesquisas juntamente com o seu orientador. Nem todo orientador trabalha numa sistemática mais ampla de grupo de pesquisa, né? Tem muitos orientadores que fazem a orientação mais direcionada, cada momento com o seu aluno. E isso estava impedindo os alunos, não só na minha percepção, mas deles mesmos, de poder, inclusive, ampliar o rol de possibilidade de cooperação em termos de pesquisa. Porque, de repente, a gente tem alguém, por exemplo, que também trabalha na temática de meio ambiente, na temática de empreendedorismo, na temática de finanças sustentáveis, e você sequer sabe que aquele colega que é do ano anterior, por exemplo, tem uma pesquisa muito similar à sua, que se vocês trocarem ideias, compartilharem bancos de dados, etc., vocês poderão publicar algo de muito mais potencial de publicação, de resultado de pesquisa, de ampliação do conhecimento, do que aquela sua pesquisa restrita. Eu mesma, lá no grupo de pesquisa, enquanto eu era aluna, e com o apoio do NAP e do grupo de pesquisa, que foi apresentado hoje pela manhã pelo professor Célio, tive a oportunidade de escrever e publicar diversos artigos científicos que não eram sobre a minha tese propriamente, mas tangenciavam, tocavam de alguma maneira a governança ambiental global, tocavam os co-benefícios de projetos de mecanismo de desenvolvimento limpo, e assim por diante. Então, conhecer o que vem sendo feito de pesquisa pelos demais pesquisadores, professores e discentes dentro do núcleo era algo super importante e que foi demandado pelos alunos. Eles também sentiam muita necessidade de fortalecer os laços entre os professores e os discentes. Eles, principalmente os alunos de doutorado, se sentiam muito isolados dentro das suas pesquisas. É complicado, né? Porque depois de 2 anos que você, dentro do doutorado, assiste às disciplinas, ou dentro do mestrado, 1 ano, o restante que são discentes que estão chegando, eventualmente que se tornem pesquisadores efetivos da escola, quem sabe até, entendemos que era preciso uma maior aproximação, de fato, entre os pesquisadores, e aqui a gente sempre chamou de pesquisadores discentes e docentes. Os discentes que estão ali realizando as suas teses e dissertações são pesquisadores, e a gente tem que sempre lembrar disso, não tratar como apenas alunos que estão de passagem pelo núcleo, que era preciso fomentar essas publicações, mas através do protagonismo do discente, os docentes, além de ser orientador, pudesse buscar mais outros colegas, pudesse sugerir temáticas de pesquisa em comum que ele havia identificado com seus colegas e assim por diante, e também a ampliação da interação graduação e pós-graduação. Por que na estruturação do NAP, isso como fundamental? A gente entendeu que isso era importante por 2 razões principais: ensino, pesquisa e extensão, né, graduação. E por essa interação. Pode mudar, por gentileza, André? Então, com esse alinhados, nós criamos uma forma de trabalho dentro do NAP por grupos de trabalho. Então, existe um grupo de trabalho que a gente chama de articulação, de acordo com cada aluno que está participando do NAP. Está participando? Estava participando precisamente até o final de 2019. Esse ano de 2020, tudo virou de cabeça para baixo, né? Então, eu vou contar como é que foram minhas gratas surpresas de 2020, apesar de dentro da pandemia. Mas a gente, então, definiu a criação de um GT de eventos, um outro sobre um prêmio. A gente entendeu da escola que era importante fazer um levantamento histórico de tudo que já foi realizado dentro do NAP. Isso não foi concluído, tá bem, gente? Senão eu teria muito mais informações para trazer aqui para a gente. Um outro sobre relações com a sociedade, especialmente no tocante a esse quesito impacto. A criação de um repositório eletrônico onde a gente pudesse ter todas as informações que a gente encontrasse. Aqui
é interessante que eu não deixei isso claro antes para vocês, mas a gente entendeu, eu e esse grupo de alunos, que a gente tem muita coisa sendo feita. Se a gente conseguir, por exemplo, que cada professor que for dar uma oficina, deixe para a gente um material gravado, permita que a oficina seja gravada e disponibilizada posteriormente para os demais discentes que não puderam participar. Permita que nós repliquemos isso, por exemplo, no YouTube, como agora está ficando, né, uma prática super recorrente. Que a gente possa criar passo a passo de cada coisa que é feita. Por exemplo, como fazer aquela formatação automática da dissertação, que já vá direto para o sumário, que já dê título para as figuras, para os quadros, etc, etc. Gente, é tão fácil hoje, com as ferramentas que a gente tem, fazer um passo a passo sobre isso tudo. E a gente, então, criou um Moodle. Na verdade, já existia esse Moodle, a gente reestruturou esse Moodle para criar um repositório de informações que são relevantes para os pesquisadores nas suas linhas de pesquisa. A gente criou um GT de manualização, que está criando um manual do aluno, que ajuda ele a entender onde é que encontra cada regra, quem procurar no caso de informações sobre viagens, traduções e assim por diante e tudo mais. Um GT de áreas temáticas de pesquisa. Esse GT eu acho bastante interessante falar um pouquinho sobre ele, porque a gente percebeu que a gente tem dentro da escola professores que são especializados em determinados temas. E existem diversos professores que estudam determinado tema. Então, a gente entende que seria interessante, a gente está trabalhando juntamente com o ex-diretor da escola, que saiu agora em abril, numa criação de uma estrutura. Então, a gente está identificando as principais áreas temáticas que são pesquisadas e trabalhadas dentro da escola, quem são os professores que trabalham nessa determinada atividade, e nós estamos criando, ou melhor, incentivando esses professores a criarem uma espécie de um manual de principiante de pesquisador nessa área. Quem são os principais autores? Quais são os conceitos seminais? Quais são as principais técnicas de pesquisa utilizadas dentro daquela temática? E assim por diante. E, finalmente, o GT de publicações, que vai auxiliar os alunos nessa troca, por exemplo, de revisão entre os pares, só que os pares, os próprios alunos e professores, que vão passar a revisar os artigos que estão sendo elaborados uns pelos outros. Pode passar, por gentileza, André? Então, creio que eu já fui falando sobre essas questões das ações esperadas através desses GTs. Deixa eu ver se eu não falei alguma coisa. Sim, a gente está querendo, isso não foi uma ação já realizada, mas identificar entre os alunos o que eles sabem fazer muito bem. Então, tem um aluno que se especializou, por exemplo, sei lá, em etnografia. Tem um outro que se especializou na utilização do Mendeley para poder organizar as suas referências. Tem um outro que se especializou em NVivo. Então, a gente quer trazer esses alunos para se tornarem multiplicadores dentro do NAP, mas que sejam reconhecidos por isso na forma de reconhecimento de produção de produtos tecnológicos, seja na elaboração de materiais, realização de palestras para os colegas e assim por diante. Gravação de microaulas, a gente tem uma disciplina dentro do NPGA que é sobre docência, né? Técnicas de ensino. Então, a gente pretende passar a gravar e disponibilizar essas videoaulas para os demais alunos. Prevíamos também a promoção de conversas com os editores. Vocês vão ver no slide seguinte, a gente já fez algumas coisas sobre isso. Pode passar, André, por favor. Estou dando uma aceleradinha que eu já falei muito. Quero ouvir um pouco vocês, suas dúvidas e assim por diante. Então, após essa reestruturação toda, a gente realizou já uma conversa com editores de alguns periódicos relevantes, certo? E um deles foi realmente muito interessante, que foi o editor de uma revista internacional, que veio conversar conosco o que realmente se espera sobre o impacto da pesquisa, o seu resultado, como fazer para que o editor, ao pegar o seu trabalho, ele perceba que ele é um trabalho de relevância, que vale a pena passar para o blind review, para ser revisto pelos demais editores. Realizamos um seminário de pesquisa colaborativa que foi realmente assim, um divisor de águas, ou melhor, tem o potencial de ser um divisor de águas, foi muito elogiado dentro da escola, em que cada professor, mesmo aqueles que não são da pós-graduação,
foi convidado a apresentar suas pesquisas para os demais professores, isso aberto para os alunos que quisessem participar, certo? Só que a gente criou, eu e os alunos envolvidos no NAP, um formulário de apresentação em que deixasse claro para aqueles que estavam assistindo a apresentação em que ele entendia que a colaboração seria muito bem-vinda. Por exemplo, havia um professor que não se achava tão bom na escrita em inglês, o outro que entendia que se tivesse alguém trabalhando junto com ele que fosse mais especializado em pesquisas quantitativas, poderia trazer um diferencial, etc. E com isso a gente pôde coletar uma série de matches de interesses de pesquisa entre os professores da escola e já temos como resultado alguns professores que nunca tinham trabalhado juntos, que estão passando para também nesse final de 2019 um edital de internacionalização. A gente teve um recurso que o uso dele era muito específico para passagens e hospedagens, certo? Que a gente tinha para poder utilizar. E a gente, então, criou um edital que estimulava os professores da escola, ou melhor, do núcleo de pós-graduação para o NPGA. No entanto, uma das regras que fazia com que o projeto saísse na frente na hora da avaliação era a participação de discentes do projeto, certo? De graduação e de pós-graduação. Também havíamos realizado uma série de agendamentos de cursos, inclusive realizados com cursos que seriam ministrados por egressos da escola, só que daí veio a pandemia, né? Então, na semana que veio a suspensão da nas 2 semanas, eu tive o primeiro curso de Mendeley. Depois seria um curso de utilização de banco de dados. Já tínhamos também agendado um outro para NVivo. E daí tudo, né, parou. Eu até cheguei a entrar em contato com esses professores que estavam agendados, mas eles ainda não estavam preparados, segundo eles, para poder ministrar esses cursos de maneira virtual. Agora todos nós estamos tendo que aprender, né? Coisa super interessante que aconteceu, que foi muito, muito feliz para mim, porque assim, estando as atividades da UFPA suspensas, nós, professores, estamos sendo continuar com nossas pesquisas, continuar com as nossas orientações. A gente fazia ou ligado a uma estrutura formal da universidade, como o NPGA, como o NAP, perdão, ou ligadas às disciplinas, a gente não tem como fazer no momento, porque ainda não tinha alunos de fato tinham acesso a participar das atividades, enfim, estamos todos aí vivendo um momento muito atípico, né? E o que me foi muito feliz, assim, de saber, eu fui procurada pelas alunas que estavam trabalhando comigo no NAP, né? Eu falei o tempo inteiro aluno, mas a gente mulheres, teve um mulher, e as alunas pediram se podiam dar continuidade às atividades que não é do NAP, mas é das pessoas guiar expertise específica em alguma ferramenta de pesquisa. E isso, assim, me deixou extremamente feliz, extremamente feliz. Creio que é isso, André, passa o próximo, por favor. Assim. Então, o que eu ainda pretendo fazer dentro do NAP, né? Eu penso que é muito importante eu criar recursos para a gente ter, continuar as ações, porque eu acho, assim, que uma coisa é você falar de bolsistas, etc., mas as pessoas que estão, por exemplo, trabalhando na estruturação do NAP, eu acho que merecem um reconhecimento. A gente poder, por exemplo, contratar mais banco de dados, comprar mais softwares, etc., etc., precisa de recursos para isso. Então, eu penso que transformar essas ações num grande projeto, tem um potencial para isso, ainda não consegui parar para fazer. A gente tem uma listagem de periódicos e eventos específicos da área de administração para que eles possam identificar. Eu tenho algumas dúvidas sobre isso, no sentido de a gente ter uma diversidade
embarcar isso tudo, teria que contar muito com a colaboração de cada professor e cada aluno para ir alimentando esse banco, mas eu não desisti ainda dessa ideia. E a estrutura das áreas de conhecimento que eu comentei com vocês, que a gente começou a fazer, mas teve que parar, mas eu acredito que agora sai, até porque tem uma doutoranda que vai trabalhar com gestão do conhecimento e pegou esse projeto enquanto projeto de doutorado. Então, acho que vai ser algo muito mais, algo bem interessante. Pode passar, por favor? O que eu pretendia, mas enfim, Érica, estou disponível para os questionamentos. Tá. Obrigada. O Célio também quer contribuir um pouquinho. E aí eu deixo aberto um pouquinho para que outros professores, né, líderes de grupos de pesquisa queiram fazer alguma pergunta ou queiram falar alguma coisa, a gente deixa esse espaço um pouquinho, tá? Pode falar, professor. Boa tarde a todos e a todas. Agradecer mais uma vez pela oportunidade de falar com vocês pela manhã. Eu acho que a palestra de Andréa, a brilhante palestra de Andréa, complementa, né, mais ou menos o que a gente discutiu de manhã. E eu fiz questão de falar porque eu acho que o NAP é uma iniciativa muito boa, muito legal, e estava morrendo, por isso que a Andréa estava chegando com toda a energia do mundo, né? Então, chegando como professora, na realidade, né? Mas eu já conhecia ela de longas datas, então eu sugeri, né, que ela segurasse um pouco essa peteca na mão, na realidade. Então, porque é uma iniciativa muito boa e acho que eu queria só complementar algumas coisas que são interessantes. Na realidade, o NAP surgiu na gestão de Pinho, né, ele coordenador geral, e eu como coordenador no mestrado profissional. Né? E aí foi uma ideia, por quê? Porque quando o mestrado profissional começou, né, e ainda esse é um problema até hoje recorrente, os alunos têm perfil de executivo, de gestores, e agora a gente está agora a dificuldade continua, porque as turmas são de funcionários, técnicos administrativos, funcionários dos IFES, né, do CESAB, enfermeiras, técnicos de enfermagem. Então, na realidade, que não tem nenhum traquejo em pesquisa, né? E teria que fazer uma dissertação, né? Então, na realidade, o NAP começou não para publicação de artigos, mas para ajudar na dissertação em si, né? Porque as pessoas faziam um relatório gerencial, mas não uma dissertação, né? Então, mesmo que seja uma dissertação profissional, né, mais aplicada, mas é uma dissertação, é uma linguagem científica. Então, na realidade, o NAP surgiu, tanto que ele funciona, e aí os cursos funcionavam à noite, o Universidade Profissional funcionava à noite. Então, o NAP surgiu pequenininho à noite, Zé Carlos era estagiário, né? Esse Zé Carlos que a Andréa falou aí, hoje ele é professor da área de ciência de informação, né? Mas surgiu com uma salinha pequenininha, ele ia só à noite. Eu coloquei ele, eu o coordenador do MPA, eu coloquei ele para trabalhar à noite, né? Justamente para atender os alunos do mestrado profissional, que funcionava à noite. O pessoal não sabia BNT, o pessoal não sabia estruturar a dissertação, né? Claro, porque o próprio perfil dos alunos, né? Então, quando começou mesmo, eram executivos do Polo, grande parte eram executivos do Polo, ou de instituições públicas, né? Secretaria de Planejamento, Secretaria da Fazenda. Então, eram acostumados a fazer relatórios mais gerenciais e não dissertações. Então, o Zé Carlos começou a fazer pesquisa com eles, sentar com eles, e aí, na hora do intervalo entre as aulas, ia lá, sentava com ele no banco de dados para apresentar. Isso aqui é um né? Colocar citação. Como profissional, né? E aí, ele captava recursos no mestrado profissional, Zé Carlos era pago por esses recursos. Começado como todo, né? O acadêmico, a parte mais acadêmica, que funcionava no dia, né? Funcionava durante o período diurno. E o mestrado profissional à noite, né? De 6 às 10 da noite, mestrado profissional. E mestrado e doutorado acadêmico normalmente à tarde, né? Concentrado mais à tarde. Algumas aulas de manhã, mas concentrado mais à tarde. Então,
eu acho que eu queria agregar isso porque, na realidade, o surgimento veio dessa necessidade premente, que hoje continua, né? Hoje continua. E aí, quando eu era coordenador, eu colocava os eventos, justamente os eventos que não tinha aula, para poder ter tanto acadêmico quanto profissional, né? Porque os acadêmicos profissionais não se encontravam, porque quando os acadêmicos estavam saindo, os profissionais. Então, a gente fez um planejamento para eventos que agregassem esses dois públicos, né? Tanto o profissional como o acadêmico. Interessante. André tocou num ponto também importante. A gente captava muito recurso, e ainda capta mais ou menos agora, com turmas do mestrado profissional, né? Então, tinha muito sobra de recurso, né? Porque a gente sempre colocava uma sobra no orçamento, justamente os internos, né? Com a sobra de recurso. Então muito do financiamento ao NAP foi com editais internos, sobra de recursos. Lá, 300 mil reais, tinha que devolver final do ano, senão volta para o Tesouro. Então, fazer com o objetivo de fomentar a publicação, fomentar a criação de novos grupos de pesquisa para professores que estavam chegando, ou professores que não tinham grupo de pesquisa constituídos, né? Contratar cursos para o NAP, né? Ou palestrantes para o NAP. Então, editais internos, né? Foram muito usados, né? E aí André falou aí do edital interno agora, né? Internacionais, para que aí com sobra de recursos que a gente tinha na mão, né? Eu não estou falando aqui de recurso pro AP, não. Estou falando de recurso captado no mercado, né? Não é recurso pro AP em si. E aí usar um cara vinha para a banca de doutorado, mas ele é especialista em vivo. Então, o que é que eu fazia? Né? Eu pagava a passagem dele pelo PROAP e pagava mais uma diária para ele ficar no dia seguinte para dar uma palestra sobre N vivo, né? Então, porque a passagem já estava paga, então dava mais uma justificava mais uma diária para ele ficar no outro dia seguinte, ou no mesmo dia, se ele não podia ficar mais um dia, então a palestra do N vivo e voltava no outro dia de manhã cedo, né? Para a cidade dele. Então, a gente aproveitava algumas brechas do recurso PROAP e também o recurso que captava no mercado através dos mais profissionais. E depois, né, foi proibido a questão de... E aí é importante dizer, então, a gente passou a captar recursos via cursos in company, né? Ou seja, o contrato era com a instituição e não com a pessoa física, né? E no CPA também, ou seja, que é o curso mais de lato sensu, né? E isso o CPA passou para a parte de extensão, né? Do núcleo de extensão da escola. Então, é isso que eu queria complementar aí o que o André falou, mas foi só queria pontuar essa questão do nascimento do NAP, dessa dificuldade que continua, né? Hoje em dia a gente continua com essa mesma dificuldade, principalmente pelo perfil dos alunos, né? Então, hoje os alunos do MPA são funcionários, servidores dos IFES, na maioria, né? Ou da UFBA, ou do CESAB, né? Ou seja, dos órgãos públicos, que não tem, como eu falei, tem curso superior, mas não tem fez uma monografia, talvez muito rápida, mas não tem nenhum traquejo na parte de pesquisa. E aí, só para fechar a minha fala, que eu já falei demais, é a questão de... Então, no início, o Zé Carlos trabalhava muito com busca bibliográfica, revisão sistemática de literatura, né? Então, no sentido de ajudar na questão
no primeiro momento, para os mestrandos profissionais, depois para os doutorandos e mestrandos acadêmicos. É isso. Obrigado pela palhinha aí. Obrigada a você, Célio. Eu achei super interessante. Eu creio que eu não sabia desse surgimento ligado ao MPA. Você lembra em que ano foi isso? Eu só sei que tem mais de 20 anos o NAP, mas você que estava à frente... Eu posso checar aqui, mas... depois checa pra mim. A partir de 2001, 2002. Porque quando eu entrei em 2002 e fui colocado logo como coordenador do MPA. Sim. Então, na realidade, foi 2002, 2003, 2004. Não, foi quase 20 anos. Eu estava falando uma mentira desde o começo da apresentação. Foi quase 20 anos o NAP. Eu lembro porque foi o ano que eu entrei também. André fez mestrado em que turma, André? No mestrado profissional? Eu fiz na turma de 2010. Então, acho Mas em 2002 foi justamente na época que você estava coordenador do mestrado profissional, que a gente começou a montar a identidade visual do NAP. Eu lembro que a gente começou a produzir plaquinhas. Zé Carlos era estudante de biblioteconomia. Tinha uma mesinha dentro do NPGA com um computador, a gente trabalhava junto, então pronto. Então aí. Foi a primeira turma, a gente está na turma 20, né? A gente está na turma 20 do mestrado profissional, porque alguns anos tem mais de uma turma, né? Mas na realidade, quando eu entrei em 2002, eu era a primeira turma no mestrado profissional. Sim. E a coordenação geral era a Tânia Fisch e eu era coordenador das turmas. Excelente. Então. Obrigada. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação? Eu queria... A gente estava programando aqui um intervalo e passar um vídeo, né? Passar alguns vídeos, mas com essa ferramenta do Meet, eu acho que vai ficar um pouco complicado a gente passar esses vídeos. Depois as meninas podem disponibilizar os links, né, Evelyn? Eu gostaria de, então, deixar aberta para que os professores falassem, chamar, então, eu sei que temos aqui 2 professores líderes, né, que é o professor Armando e a professora Andréa Bittencourt, para falar um pouquinho, para eles falarem um pouquinho dos seus respectivos grupos. Andréa é líder de pesquisa do grupo de pesquisa Sistema de Automação e Mecatrônica, GSAM, e o professor Armando ele é líder do grupo de pesquisa Ecologia Industrial. Então... Só querendo fazer pergunta também, Érica. Adriana Vieira. Ok. Eu não vi aqui no chat. Se quiser fazer direto, sem problemas. Tudo bem. Aí depois os professores podem falar um pouco sua experiência. E os demais professores também que lideram o grupo de pesquisa, se desejarem se colocar. Fazer no chat ou pode fazer no áudio? Pode fazer. A gente, desculpa, é para fazer no áudio, a gente... Pode fazer, Adriana. Então, agora, André, pela organização e pela apresentação, muito legal. A gente está aí, né, nesse mundo de grupo. Na época não existia essa coisa muito formal para quem era voluntário, e aí eu entro na UNEB e a minha vivência toda é uma vivência de grupo de pesquisa ali, né, aquele nicho, aquela presença, você tem que estar perto, só fala do início, e aí esse auge me pareceu muito em função da presença das pessoas. Me desculpe se não foi isso, mas isso ficou para mim, tá? E aí eu queria que você fizesse um paralelo com esses grupos em rede que não se encontram basicamente, né? Ou mesmo se encontram via tecnologias, o que também é bastante complicado, né? Porque, por exemplo, a parte que você falou e que eu acho necessária de fazer o pessoal aprender a pesquisar, porque a autonomia está em você buscar as referências que você precisa estudar, né? Enquanto você depende do seu orientador e você não sabe fazer essa busca, você não é pesquisador de verdade, né? Você, na verdade, está sujeito ao outro que lhe passe as referências que você precisa estudar. Periódicos CAPES, busca a base correta para o seu trabalho e tal, você começa a ganhar essa autonomia. E eu vejo, às vezes, uma dificuldade nisso, ânsia. Isso em paralelo à sua vivência de grupo de pesquisa. Obrigada, tá bom? Obrigada a você, Adriana.
Na realidade, eu acho que estamos todos aprendendo, né? Eu, particularmente, fui mais de um grupo de pesquisa ao mesmo tempo. Com o meio ambiente, em um determinado momento, eu me uni ao grupo de pesquisa sobre inovação e tecnologia. Foi financeira, na época eu era bolsista do grupo de pesquisa um grupo de pesquisa de Sérgio, bolsista de Rogério, mas não era uma rede de grupos de pesquisa. Particularmente nesse exato sobre essa troca de redes. Uma é num trabalho de extensão, digamos assim, que eu estou encarando na minha vida como uma pesquisa em extensão do clima. Então, o Painel Salvador de Mudança do Clima, ele reúne pesquisadores de diversas instituições. A gente tem Unifax, a gente tem IFBA, temos gente da UNEB, muita gente da UFBA, tem gente da Federal de experiência rica, até mesmo porque nós tivemos a possibilidade de nos conhecer presencialmente e realizar trocas. Tô vendo, apareceu aqui de repente que até o Edler, que também é do painel, está aqui na sala, muito bom te ver aqui, Edler. A gente está sendo assessorado, apoiando o trabalho do painel, reuniões virtuais que encontros, sejam eles virtuais ou presenciais. E agora, hoje, precisamente hoje, de pesquisa, desde ontem, sobre soluções baseadas na natureza, que estou descobrindo como é que vai funcionar. Realmente, eu acho que as trocas presenciais, elas, dentro do NAP e dentro do nosso grupo de pesquisa, elas foram fundamentais para a gente se conhecer enquanto pesquisador, mas também enquanto pessoa, né? Porque eu acho que quando você se propõe, por exemplo, a fazer um artigo científico com alguém, né? Você está dando tudo de si, ou aquilo que você pode, a sua contribuição para aquele determinado trabalho, e cada pessoa está dando o de si. Para mim, Andréa, a coisa flui muito melhor quando eu conheço a pessoa, quando eu confio naquilo que ela está fazendo, quando eu sei que realmente vai haver uma troca de ideias, que a gente tem formas de pensar ou parecidas ou complementares, podem ser formas bastante diferentes, mas que se complementem, que consigam dialogar, etc. Eu, Andréa, não consigo ainda visualizar uma rede de pesquisadores ou de grupos de pesquisa, não, isso que eu falei agora, nem a experiência do painel, a experiência da Soluções Baseadas na Natureza é uma rede de redes. Pense que estão sendo integradas para participar dessa mega redes de pesquisadores que atuam por blocos regionais, África, América Latina, Europa, e assim por diante. Mas eu acho que é uma possibilidade tão rica que eu estou me possibilitando aprender a me integrar com pessoas que eu não sei como são, eu não conheço, mas eu acho que nesse momento eu não consigo ver a gente voltar para a forma que a gente trabalhava antes da pandemia, gente. Eu acho que daqui para frente, cada vez mais, nós vamos sim estar trabalhando em redes que vão se conectar por formas virtuais e assim por diante, e eu acho que vão ser criadas formas ainda mais ricas de trocas do que a gente estava acostumado a fazer antes. Então, eu estou acreditando muito nisso. Eu não sei se eu respondi sua pergunta, porque eu também estou aprendendo, ok? Bom, não sei se tem mais alguma pergunta, mas aí então eu faço o convite aos professores, líderes do grupo de pesquisa. Edler está aí. Eu não me lembro agora o nome do seu grupo de pesquisa, professor Edler. Temos professor Roberto Melo, temos professor Fabrício, com o grupo de pesquisa em sistemas de comunicações, Roberto Melo com o grupo de pesquisa Educação, Cultura e Processos Sociais,
Eu não sei agora de Edler. Edler, qual que é o nome do seu grupo, por favor? Ecologia Industrial, é mesmo no meu... De Armando. Armando. Ok. Isso. Então, bom, fique aberto aí à vontade. Pode, por favor, professor. Bom, a nossa trajetória é um pouco diferente. Nós começamos já há mais de 10 anos em um outro grupo, onde nós tínhamos uma dezena de professores e existia na época de pesquisa, né? E isso trouxe alguns problemas para a gente enquanto grupo, porque entendíamos que o grupo deveria ter realmente esse compartilhamento, discussão dos projetos. E nós não tínhamos, porque tinha professores que submetiam o projeto e só ia saber quando saía nos editais, né? Ou quando aparecia alguém que eu falo, uma bolsista se apresentando para utilizar os equipamentos lá do nosso do grupo. Na época já tinha um outro nome. Então foi a época em que o CNPq estabeleceu uma classificação e começou a dar algumas diretrizes para que os grupos realmente se tornassem grupos de pesquisa. Foi quando eles criaram, salvo engano, grupo atípico. Eles classificavam o grupo atípico aqueles que tinham mais de 4 linhas de pesquisa e acima de, salvo engano, 10 docentes, 10 pesquisadores. E isso foi uma deixa para que houvesse uma separação, né? Nós saímos do grupo que era Bioma, Biotecnologia e Meio Ambiente e formamos essa Ecologia Industrial, que é da época, desde a época do Bioma também. Então, nós derivamos mais para a área industrial, né? Na pesquisa do meio ambiente, na área industrial, na área de emissões atmosféricas. E foi quando nós pudemos ter um encontro maior, um contato físico, né? A pesquisa, o discente, ele vai fazer o que o professor está fazendo. O professor não está ali na hora. Acaba vendo outras coisas, conversando. Né? Quantas vezes eu imagino que o Célio também deve ter feito isso, né? Entrado numa sala e chamar atenção. Foco. Tipo de cobrança. E quando é físico, o foco na pesquisa torna mais emocional. Né? Do que só passar um e-mail ou estar falando à distância, como nós estamos falando agora. Bom, aí lá para cá nós temos tentado reunir a cada 2 meses, em média, ou pelo menos quando forem apresentados relatórios, né, para que haja um compartilhamento de informação, quem está fazendo. Porque, né, quando terminaram 3 projetos, e para a divulgação dos projetos, os alunos fizeram a apresentação para os demais, com comentários e tudo mais. É uma prévia de um seminário que eles vão ter que apresentar mais adiante. Bom, foi um prazer, Célio e Andréa, só que, do grupo de pesquisa do Célio, só que as minhas atividades no IFBA acabei enveredando muito em outras atividades de gestão, e acho sondoso, mas parabéns pelo evento. Gente, eu quero... Obrigada, tomara que você volte em breve. Quero pedir aqui mil desculpas ao grupo, ao líder do meu grupo de pesquisa. Mencionei algum, falei de André, ele aqui. André, nosso também, né, o que promoveu esse workshop, e é nosso líder do grupo de pesquisa do Lab Finvas. Então pode falar também, André. Ótimo, claro. Eu dou a palavra, André. Andréia, tem outros colegas do IFBA também aqui. Andréia não está. Raidalva também. Deixa eu ver se Rai está aí. Então. Mas ele, como foi colocado, do GAG-MC, né, que era Mecanismo de Desenvolvimento Limpo e Mercado de Carbono, e ele segue exatamente o mesmo modelo de governança que
o professor José Célio instituiu num grupo que hoje chama-se GPS, coordenada pela professora André. Isso mais uma vez, né? Falando um pouquinho rapidamente do NAP, porque isso tem um papel importante nessa minha carreira, né? Porque e eu venho também de aluno diretamente do NAP enquanto estudante, mas enquanto aluno ainda de ensino médio, e aí eu vou lembrar um pouquinho ao professor Célio, né? Ele já tinha me inserido, logo quando eu era lá atrás aprendiz, porque ele coordenava com o professor para o turismo ecológico. Esse evento é que o IFBA ele tem uma natureza um pouco diferente de alunos de ensino médio que vai até o doutorado, né? Então, e a gente tem esse desafio que foi colocado pelo professor Armando, mas também a gente tem uma coisa que eu aprendi bastante, por isso o LabFinvas ele vai fazer 2 anos agora, em agosto, é exatamente a forma de gestão do grupo e a delegação de algumas responsabilidades, que isso fica muito claro no grupo coordenado pela professora André, e que antes o professor Sérgio tocava, que é exatamente não só por alunos que têm algum tipo de trabalho em andamento, suas teses, dissertações, seus TCCs, que bebe ali da infraestrutura que o NPGA concede, mas também para aqueles integrantes que desejam ingressar, na verdade, né? As pessoas que desejam ingressar. Eu acho que uma das coisas que diferencia bastante assim, a capacidade do GPS, agora com a professora, o professor Célio, eu acho que desde enquanto ainda funcionário do NPGA já era assim, então, por isso eu digo que já está incorporado, na verdade, né, na filosofia de gestão. É exatamente a integração e a definição de alguns critérios para que aquele integrante faça parte do grupo. E como que esse integrante vai colaborar dentro do grupo, seja através de projeto que ele venha propor, dentro daquele guarda-chuva que o professor Célio já falava pela manhã, né? Que perna do guarda-chuva esse estudante vai ingressar. E no LabFinvas não é diferente disso. A gente, a partir dessa filosofia de um projeto guarda-chuva, a gente tem, eu ainda não pude ter oportunidade, espero que logo em breve eu tenha a oportunidade de estar orientando alunos de doutorado, mas hoje a gente tem basicamente alunos de mestrado, abaixo deles mais vinculados a alunos de graduação, e agora o nosso desafio é integrar o aluno de nível médio ao aluno de graduação. Isso eu aprendi assim muito com o grupo de pesquisa de André e do professor Célio, porque era isso que dava um funcionamento integrado das ações, era isso que fazia com que as produções acontecessem, as pessoas não ficassem perdidas, né? Porque mesmo com toda a estrutura, se o membro que está ali, ele só está porque o grupo de pesquisa é bacana, e você não atribui as responsabilidades, você não atribui a tarefa que ele tem a cumprir. E aí eu não esqueço das minhas faltas também, né? Assim como Armando, eu estou um aluno, um membro faltoso no grupo do GPS, porque além de depois que eu assumi algumas tarefas no IFBA, eu também comecei a tocar o LabFinvas e aí acabei faltando muitas reuniões. André já puxou a orelha, inclusive. Já estou aqui já me planejando para retornar, com certeza, porque para mim é uma escola da qual eu não quero sair, né? E nessa discussão do modelo de governança que eu pude aprender, né, inclusive eu falei de uma ata, por exemplo, o grupo tem lá as atribuições, as publicações, por dimensão temática do que cada um desenvolve, as publicações, o follow-up, o monitoramento do artigo que foi submetido para um evento, mas que tem que ir para uma revista, ou seja, existe uma sistematização, organização, que eu acho que é o diferencial na gestão de um grupo de pesquisa. É essa organização que, ao meu ver, que aos poucos eu estou importando, vamos dizer assim, do LabFinvas,
que a gente tem feito com que a gente venha a ter obtido alguns resultados bons. Então, hoje, por exemplo, eu tenho 4 orientações de mestrado, né, mais 2 orientações finalizadas, 2 anos, então, muito pouco ainda para estranhar a média, mas mais de 10 alunos de graduação, 10 a 15 alunos, se não me falha a memória aí, que já produziram trabalhos vinculados a algumas das linhas de pesquisa do grupo do LabFinvas, né? Isso capitaneado pela professora Érica, capitaneado por mim. Também o aluno precisa aceitar desafios, né? É verdade também. Às vezes a questão É de fato verdade que alguns pesquisadores entendem que o guarda-chuva, às vezes, fecha algumas portas. Mas quando a gente vai... Sob que ponto de vista? Porque, assim, às vezes o aluno tem uma pegada de pesquisa que leva ele para um outro tipo de investigação que não casa muito bem com aquela perna do guarda-chuva. Mas, do outro lado, quando a gente vai pensar na produtividade, no desenvolvimento, na capacidade que esse modelo de governança do grupo gera na produção de artigo, por exemplo, hoje nós temos Evelyn aqui, que é mestranda do Profinit, do qual sou professor permanente, já fui coordenador, vice-coordenador, e hoje a professora Wagner coordena desde já, eu era vice-coordenador, tive que sair para assumir o cargo de diretoria, mas basicamente, quando a gente vai falar da vinculação do projeto de pesquisa do aluno, para que eu possa orientar, né, o projeto de pesquisa dele, ele é amarrado ao projeto do guarda-chuva, que hoje a gente conseguiu captar via CNPq, e Evelyn é egressa do curso de administração, e foi me orientando no curso de administração, né? Então, no projeto que ela desenvolveu no curso de administração, já foi um projeto olhando para a parte de cima, que era ingressar no mestrado Profinit. E ela já consegue entrar na responsabilidade para quem está ali. Ou seja, isso justamente descentraliza um pouco a responsabilidade do líder ficar agendando as reuniões. Eu lembro que Célio agendava... que antes era na ata, agora já... E agora, diferentemente no Gmail, agendado o ano inteiro, então fica lá o alerta toda hora dizendo, olha, tem reunião dia tal, tem reunião dia tal. As reuniões eram agendadas todos os meses. Não. Então, isso é bastante interessante observar. E aí, eu acho que, por exemplo, a Andrea traz uma contribuição muito importante para o IFBA com esse desafio. Que foi idealizada lá por Andrea, pelo professor. E há um elo, na verdade, né, entre o aluno e o programa. Eu acho que um desafio na instituição verticalizada é fazer os alunos conviverem também nesse espaço. Às vezes os alunos, na sua essência, é uma educação profissional. Como o professor Célio falou, se é um desafio para um gerente da Braskem que fazia um mestrado profissional, imagine para um quantitativo de alunos que é essencial um viés mais empresarial, muitas vezes, né? Então, para ele produzir, desenvolver... Então, a gente tem um desafio grande que é tentar, de repente, estrutura muito nesse sentido, que possa ajudar também, né, a produção tecnológica, né, que anda casada com a científica, e que aí o desafio é grande porque a gente trabalha com a educação verticalizada com todos esses desafios. Cumpre destacar também que uma das coisas na produção científica que eu aprendi muito bem com essa equipe, hoje do GPS, mas antes da HMC, é exatamente a produção de todos os alunos, elas podem ser aproveitadas conforme o nível de exigência dos periódicos, né? Claro que nós temos as exigências que tem que ser atendida, isso a gente não pode fugir. CAPES estabelece, a gente cumpre. O programa, para existir, precisa cumprir aquilo ali. Mas um aluno de ensino médio, um aluno de doutorado, ele tem capacidade de produção. Uma coisa que eu entendo bastante, porque alunos, se ele
tanto chamada pelo GEM e pela GPS de administrativas quanto temáticas, individuais e grupais. Então, os alunos também, a gente parou lá atrás, por conta da pandemia, questionado, então ele está produzindo ali, e sempre os alunos, quando vão para a banca de TCC, ele passa pela banca isso. Porque o aluno, ele está sendo ali testing para ver se aquilo realmente que ele produziu, ele tem capacidade crítica de colocar, os olhares de quem participa do grupo contribuem muito. Que quando entrei no doutorado, que eu apresentei logo as pessoas na sala, trazendo olhares diferentes, isso ajuda muito, ou seja, é um trabalho colaborativo, né, que é muito importante. E para fechar, então assim, eu lhe submeto, aproveita. Então, nós temos alunos de graduação publicando em revistas que já tem qualis A2, B3, B4, mas que isso estimula o aluno a ter uma meta para ele estar ali escrevendo. Ele não escreveu porque ele quer pegar o canudo apenas. Ele escreveu porque existe algo que pode valorizar o trabalho dele. E esse aluno leva isso para uma entrevista de emprego, esse aluno leva isso para a vida, né? Então, eu acho que o desafio que a gente vive um pouquinho diferente no IFBA hoje é a gente mostrar o valor por trás do desenvolvimento de pesquisa científica e tecnológica para os alunos, que vai muito na linha que o professor Célio falou, né? Essa capacidade de fazer do ensino, da pesquisa, da extensão lá no ensino médio, no ensino fundamental, para que a sensibilização faça efeito já na origem. E isso siga um itinerário formativo que melhore aí a dificuldade, às vezes, encontrada, porque nunca antes teve contato. E o IFBA tem essas iniciativas da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e Inovação, de ter bolsa para alunos de ensino médio, né? O PIBID-EM, PIBIC-EM, né? Que é as bolsas de iniciação científica para o ensino médio, de graduação, e agora está indo para pós-graduação. É isso também. Eu divido o Lab Fimbas com a professora Érica, e ele foi exatamente concebido e gerado a partir é um filhote aí do GPS, e do qual eu tenho muito respeito, valorizo, tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe, porque foi ela que a partir da nossa liderança, né, professor José Célio, incentivou e me encorajou a tocar uma pesquisa. Hoje a gente já tem mais de, em 2 anos, a gente tem talvez aí, eu falei em torno de uns 10 a 15 TCCs, mas também temos aí artigos, capítulos de livros, tudo produzidos com aluno de graduação e de mestrado, né? Então, é isso. Obrigado aí a todos e agradeço mais uma vez a professora Andréa. Fiquem à vontade, pessoal. Professor Roberto, né, que gostaria de falar. Professor Roberto? Roberto? Ele não deve estar... Temos outros líderes aqui. Temos aí o professor Luiz. Temos aí outros professores do campus de Salvador que são líderes também. Por favor, gente, se quiserem participar com pergunta, colocar sua experiência, a gente ainda tem um tempinho. Professora Deise. Fique à vontade para participar. Esse momento de mais um bate-papo a partir da experiência do NAPP, NAP, e que pode trazer algumas reflexões importantes para a gestão de grupo de pesquisa. Roberto saiu, deve entrar. O professor Roberto escreveu que estava tentando abrir o microfone. Ele deve voltar. Uma coisa importante, então, aproveitar, né? O pessoal está... Pronto, Roberto. Roberto, seu microfone está desligado. Na parte inferior aí da sua tela, tem um botãozinho aí vermelho. Clique em cima dele. Pronto. Ok. Porque eu estou no celular hoje, a disputa do computador é forte, né? Bom, o nosso grupo ainda é muito inicial, são professores que concluíram o doutorado em menos de 3 anos, eu, professora Catiane e professor Pablo, né?
E na nossa Constituição, a gente já está tentando se adequar àquilo que as metas de produtividade da Pró-Reitoria de Pesquisa coloca para o funcionamento do IFBA. Eu acho muito interessante aquele instrumento, porque ele orienta muito as nossas ações, né? Então, é a partir dali que nós estamos começando a desenvolver um plano de ação no grupo que envolva necessariamente a necessidade de integração. Como somos professores com trajetórias em campos de estudo diferente e com doutorados multidisciplinar, isso é muito necessário para que você não tenha o afastamento, né? Então, uma questão que nós decidimos em comum foi a leitura de termos ou conceitos, ou a busca na literatura, sempre de referência, e que pudesse nos guiar até para a reformulação de alguns termos e conceitos nas nossas pesquisas. Então, uma das coisas que tem nos ajudado agora nesse momento, e que a gente está lançando até um programa de estudo, que vai ser aberto à comunidade IFBA, é estudar uma determinada obra, determinado texto. Como nós somos um grupo em que a trajetória de formação é no campo das humanidades, e Pablo entrando com a interface da linguagem computacional, isso vai facilitar um pouco o nosso trabalho de nos conhecer nossos objetos a partir de uma referência em comum, né, em um primeiro momento, para que a gente possa estar organizando objetos em comum com olhares multidisciplinares. Essa tem sido a estratégia nossa. E gostaria de compartilhar um pouco a experiência que a Adriana falou aí, né, da dificuldade de se entender como pesquisar e atuar em rede sem estarmos perto, né, ou nessa vivência cotidiana imediata. Bom, eu participei de um programa de doutorado que, por natureza, ele era multidisciplinar, né, e eles tinham um critério de seleção de alunos justamente não só por a sua trajetória de formação, né, diferenciada, mas também, né, em escala regional, né, como eu fiz no Rio de Janeiro. E foi muito interessante essa experiência, porque no grupo de pesquisa na qual me vinculei, era um grupo que tinha a Fiocruz, tínhamos a UF, tínhamos, acho que a Unirio, eram esses três, Fiocruz e a UERJ. Bom, mas isso aí era um grupo de pesquisa que já atuava em rede e que dialogava com mais duas outras redes na América Latina e na própria Europa. Isso trazia uma certa facilidade, aí eu acho que é interessante, né, a que o professor Célio falou hoje pela manhã, e reforçado pela professora agora, de uma certa necessidade de pensarmos os objetos de pesquisa não muito com essa base muito forte no você, o que tem que... Eu fui formado na UFBA nos anos 90, né, em grupo de pesquisa. Qual a referência? Né? Bom, lá eles superavam primeiro com um forte programa de estudo, com encontros mensais, que todos se deslocavam, e quando não se deslocavam, quando tivesse a possibilidade de fazer a interação, isso era colocado para todos. E nessa programação, dentro dessa programação mensal, nós tínhamos um encontro anual, e que necessariamente apresentaríamos os nossos objetos, no caso ali, como orientando-os ainda em formação, em doutorado, eram os objetos de tese, e que nós teríamos aí a análise de vários outros pesquisadores que vinham para as mesas temáticas. Isso foi uma maneira muito interessante para a gente, do ponto de vista assim, de encontro, para manter-se um elo e intencionalidades. A outra não tem, acho que André colocou muito bem agora. Não tem outra forma de atuar, você trabalhar em rede sem que você tenha coparticipação. Falou isso, o nosso querido André também. Escrita só sabendo que possivelmente você quer comunicar. Então, a escrita acadêmica ele é o espaço de encontro também dos pesquisadores, até porque você vai divulgar as suas pesquisas, né? Então, eu vejo muito que o IFBA precisa muito
E nós temos uma coisa muito interessante que, às vezes, a gente não utiliza. Essa proximidade com os colegas é interessantíssima, porque em uma universidade, né, falando mesmo da realidade do Campo Salvador, em uma universidade em que talvez eu precise de um estatístico, chamar o pessoal do departamento de estatística para tentar fazer um encontro para discutir. Aqui eu tenho na sala do lado, né, e partilhar saberes de forma bastante simples e nos colocar em outras redes, né, que jamais imaginaríamos que poderíamos fazer. Né? Eu estou dando um exemplo claro agora com o professor Pato, que vai oferecer um curso dentro do grupo de pesquisa sobre banco de dados. E olha, a professora da linguística, eu sou do campo da educação e da política pública, e que tanto com sistemas, com banco de dados, não é uma cultura se você não está vinculado a um projeto. E sem falar que para Pablo também não é comum você ficar uma construção analítica e que a ideia de entender significados a partir de uma linguagem matemática não é o exercício também se não tiver um projeto específico. Então, são essas coisas que a gente começa, nessas diferenças, ver as aproximações e como as interconexões, né, as interações. E eu acho que o IFE ele precisava, e os grupos de pesquisa, aproveitar mais isso, né? Aquilo que pode nos estatar um conhecimento em rede está muito próximo. A gente precisa só saber como fazemos esses encontros, tá bom? Era essa a participação que eu teria agora nesse momento. Que queiram participar, queiram relatar um pouco a sua experiência. Eu gostaria de falar só um pouco sobre o nosso grupo de pesquisa. Eu sou pesquisa na UFBA desde 2019, portanto há 11 anos. E lá nós temos, além dos pesquisadores, e uma das coisas que a gente tem professores pesquisadores juntos ao grupo de pesquisa, na verdade, nesse sentido, nós temos vários. A maioria de nós é professor, a maioria de nós é pesquisador, e aí temos teses. Recentemente, dois de nós defenderam o doutorado, mestres são quase todos, enfim. E temos, ao contrário, nós temos poucos alunos vinculados ao grupo lá. E agora, eu e o professor Erivaldo estamos no processo de aprovação do nosso grupo de pesquisa aqui no IFBA, que é o LINTRA, né? Aqui no IFBA nós não temos, pelo menos que nós conheçamos, no IFBA Salvador, não tem nenhum grupo de pesquisa na área de acessibilidade. E tanto eu como o professor Erivaldo somos, nossa área mais específica é justamente essa. Ele em Libras, eu em audiodescrição e legenda para surdos e ensurdecidos. Então, nós estamos tentando aí a aprovação do grupo e, paralelo a isso, estamos sempre desenvolvendo trabalho, alguns projetos de extensão. Eu dei um curso de audiodescrição de imagens estáticas recentemente, foi muito bem avaliado, muito bem aceito pelos alunos. Erivaldo já organizou alguns eventos sobre Libras no campus. Tem outro agora em andamento que estava inscrito no mesmo edital de extensão, mas com essa pandemia acabou que não aconteceu presencialmente, mas a gente está tentando fazer acontecer virtualmente. A Direct já me convidou para montar um outro curso de audiodescrição, porque a demanda foi muito grande, foram mais de 160 inscritos, só tinha 30 vagas, portanto é provável que eu inscreva um outro curso no projeto de extensão para acontecer virtualmente. Tem um projeto de pesquisa aprovado pela PRPGI sobre a audiodescrição no Procel, de 2020, foi aprovado, eu vou ter 2 bolsistas mais de ensino médio, né? Temos parceria com grupos de pesquisa de Brasília, da UNB, da UFBA, a Mineira está mais a par dos outros, enfim. E estamos caminhando e aguardando, né? Na verdade, enviamos para a PROE essa semana em parceria com a professora Elisângela, né? Um programa de formação continuada para profissionais do SCAPNE e NAPNE, e aí vai ter treinamento em audiodescrição, em Libras, em tecnologias, projetos vários, né? Estamos aguardando a aprovação do nosso grupo. Quero agradecer por todas as informações que os professores têm passado para nós desde de manhã e pela organização do evento também. Obrigada.
Obrigada, professora. Ainda também temos aqui a professora Conceição, né, que está sem seu microfone, e o professor Wallace não está também presente, que ela está representando o grupo GPLR. Mas agradece aqui a troca da experiência. Nós também agradecemos a presença de vocês, professora. Professora Railda Freitas, que é coordenadora de Pesquisa, Extensão e Inovação do Campus Brumado. Quer falar alguma coisa, trocar sua experiência aí no campus? Fique à vontade. Eu queria fazer uma pergunta para a Andréa, porque eu lembro que enquanto eu estive lá no NPGA, o NPGA fazia muitas parcerias internacionais. Eu lembro que tinha uma lista de convênios, né? Que recomendação, Andréa, para pós-graduação, né, do IFBA, você daria para iniciar essas parcerias? Porque eu lembro também que o professor, por exemplo, José Célio, ele, normalmente, essas idas, né, para o pós-doc, sempre resultava, por exemplo, em uma oportunidade também para o mestrando, doutorando, fazer essa imersão no doutorado sanduíche. Isso aconteceu comigo, né, no doutorado sanduíche. Mais iniciativa dele, que tinha cobertura depois de um termo de cooperação, né, como foi a UPM também, eu lembro perfeitamente. Então, como é que a NPGA trabalha hoje essas cooperações internacionais? Cursera deixa para fazer depois, Cursera não é prioridade. Érica? Posso falar? Pode falar, André. Oi. Na realidade, eu não vejo isso como uma estratégia do NPGA. Apesar de que, como eu falei para vocês, nós estamos agora buscando, nós enquanto coordenação, a gente está buscando transformar tudo em políticas, né? Então, certamente nós teremos políticas ligadas à questão da internacionalização e a questão das parcerias, dos convênios, é uma coisa muito forte. Eu vejo muito isso como uma iniciativa pessoal de cada professor hoje, André. Então, hoje, eu acho que com o Célio foi assim também, se o Célio estiver ainda aí e quiser falar um pouquinho da experiência dele, mas assim, hoje o que eu vejo é que muito vai da disponibilidade do professor de acessar outros pesquisadores. Então, assim, particularmente eu posso falar a minha experiência, né? Cada vez que eu vou para um congresso, seja ele nacional, internacional, eu procuro, pelo menos, anotar e-mails de contatos de professores e alunos que fizeram apresentações que me interessaram, troca de cartões com essas pessoas, caso você possa ter possibilidade de um cartão. E eu acho que o fundamental é você entrar em contato tão logo quanto possível para a pessoa ainda te ter fresco na memória, né? E ter aqueles momentos ainda frescos na memória. Agora mesmo, eu falei agora há pouco para vocês dessa rede, né, de redes sobre soluções baseadas na natureza. Uma dessas redes que está ali, da qual eu faço parte como pesquisadora convidada, que é a RECNEC, que é a Rede de Cidades Sustentáveis, esse meu contato nasceu de uma eu fazer em Salvador. Eu percebi uma interface do que ele vinha apresentando com as minhas pesquisas, peguei o contato. Na semana seguinte, enviei um e-mail e ele falou, ai, que interessante. Você pode enviar sua tese para eu dar uma olhadinha? Convidada para uma reunião online, escrever um artigo no livro que vai sair dessa rede. Eu acho que a gente teria um pouco que se jogar, né? Se jogar nas coisas, se apresentar, falar sobre o que a gente faz. Eu não sei vocês, mas assim, eu demorei muito para falar sobre o que eu faço. Eu acho que eu sempre fui um pouco, apesar de muito falante, assim, né? Eu sou comunicadora social, mas assim, eu me sentia um pouco tímida de ter, sabe, de repente, assim, um mestrado, doutorado. Eu trabalho com de tradicionais na área de meio ambiente, gente. O lixo pensa, eu gosto de saber o que é que o agricultor faz, entende? Então, para mim, assim, me apresentar como doutora não era uma coisa confortável. Eu acho que eu ainda trabalho com conhecimento.
E daí, como é que você vai institucionalizar isso? É uma outra conversa. Então, o MPGA não institucionaliza os convênios, quem institucionaliza é a UFBA. E, pelo menos esse da UPM, inclusive junto com o Célio, é um convênio bastante genérico. Agora mesmo, eu falei até com o Célio sobre isso ontem, nós da Escola de Administração, estamos sendo convidadas para ser um ponto focal da Cátedra da Unesco de Sustentabilidade no Brasil. Já existe um aqui na Bahia, que é no IGEL, no Instituto de Geociência, na UFBA, e eles entendem que a Escola de Administração também é um ponto importante. Então, eu vou ter que descobrir agora como é que eu faço para formalizar isso. Mas eu acho que muito antes da formalização, vem a troca, sabe? A troca de experiências, de contatos, de ideias, e eu acho que é daí que podem realmente parcerias. Então, alguém perguntou de Brumado? Posso? Aqui, professora Bruna, de Ilhéus. Isso, professora. É isso, Bruna? Pode falar, professora. Então, só rapidinho, dando assim um panorama, né, Brumado, com relação à pesquisa, da estruturação, a gente está engatinhando, né? Eu estou recente no campus e a gente está buscando fazer um trabalho de articulação local, né, com os doutores, técnicos administrativos também. A gente está tentando articulação com a PRPGI. Ficamos felizes, né, com o que ouvimos hoje pela manhã, porque a perspectiva nossa é pensar um grupo dentro de uma perspectiva muito, de quem já é decano, né, na pesquisa, e pode estar apontando caminhos muito interessantes, né, muito rico, tanto pela manhã quanto agora à tarde, tá? É isso, obrigada. Está comentando aqui, eu acho que para quem está começando, e boa parte do IFBA, como vários colegas colocaram, estão começando ainda, né, a questão da pesquisa, eu acho que fica o aprendizado de um modelo de gestão que está dando certo, né? Eu acho que a André mostrou um modelo de gestão interessante, complementado aí pelas falas de Célio e de André, que é um modelo que eu acho que a gente pode tomar como base, né? Pensando em verticalização, que é uma coisa que no IFBA também é muito latente, né? Faz parte da nosso fazer acadêmico. Agora, a gente tem umas dificuldades, por exemplo, Armando comentou um pouquinho do nosso grupo de pesquisa, a gente tem uma dificuldade grande, eu queria repartir com vocês, que é a seguinte: a gente pega muitos alunos que são estudantes, principalmente do curso de Engenharia Química. A gente trabalha com muita coisa de matemática, mas voltado também para a gestão ambiental, então existe uma interface grande nesse sentido. Mas, assim, a gente tem encontrado dificuldades em manter o aluno fazendo pesquisa por um tempo, porque, assim, o aluno de graduação, ele exige um tempo de maturação, né? E isso é o aluno do técnico também. Muitas vezes, quando dá um ano de pesquisa, o aluno ainda está... É o momento que ele está começando a tomar mais pé do assunto, a dominar um pouco melhor os conceitos, por mais que a gente, né, faça reuniões periódicas, acompanhe o trabalho e tal. E, às vezes, a continuidade desse trabalho não ocorre, né, porque o aluno já se desvia para outros interesses. No curso de Engenharia Química, ele tem encontrado uma dificuldade, porque o aluno, ele, do quinto semestre, mais ou menos em diante, ele já está pensando em pegar estágio, ele não quer participar da pesquisa em si. Então, a gente estimula, né, tem estimulado a publicação, como o André falou, em revistas que não são, digamos assim, tão conceituadas, mas que é uma produção do aluno, para estimulá-lo a participar disso. Mas isso a gente tem notado que não tem sido necessariamente suficiente. Então, queria ouvir um pouco de André, um pouco de Célio, se tiver a fim de falar também, a respeito disso, né, porque o mestrado, o doutorado, a pós-graduação do IFBA também é inicial, né, a gente está numa fase ainda de alguns anos que a gente vem trabalhando com isso, nem todo mundo está engajado, né, dentro do IFBA em curso de pós-graduação, em programa de pós-graduação. Então, como, na opinião de vocês, isso poderia ser superado, se vocês já passaram por algo semelhante, que pudesse contribuir? Obrigado, era isso. Edler, na realidade, eu acho que a gente passa isso constantemente. Lá no nosso grupo de pesquisa, a gente tem várias experiências de pessoas que
participam das reuniões para verificar se se encontram enquanto potenciais pesquisadores, ou então já são pesquisadores, por exemplo, concluíram um mestrado, mas estão realmente sem saber o que fazer nos seus doutorados. Então, quando começam a participar das reuniões do grupo de pesquisa, das atividades, a gente vai dando uma atividade ou outra para ele fazer, por exemplo, fazer uma revisão bibliográfica sobre determinado tema, ou pesquisar o que há de, sei lá, organismos internacionais que estão trabalhando sobre determinada coisa e tal, e para ir sentindo como é que essas pessoas vão se chegando. E muitas delas abandonam o barco no meio do caminho, né? A verdade é essa. Eu acho que não existe realmente uma fórmula para isso. No grupo de pesquisa especificamente, Célio, se quiser me corrigir, por favor, fique à vontade, mas eu não tenho memória de muitos alunos de graduação que já participaram antigamente. Agora, a gente está mais fortemente com alunos de graduação, como o Célio falou, hoje pela manhã, eu recém criei um subgrupo de pesquisa dentro do nosso grupo, né, que é sobre resiliência urbana. E eu estou trabalhando muito fortemente com alunos de graduação. Mas como é que eu fiz, no caso, para tentar minimizar essa saída dos alunos, né? Eu estou tentando realmente fazer uma seleção dos alunos que vão participar por conta de um interesse muito forte na temática. Então, para selecionar bolsista PIBIC, por exemplo, eu fiz um processo seletivo, lancei entre todos os alunos a chamada, fiz entrevista. Antes da entrevista, eles tinham que escrever uma carta, era 10 linhas, justificando o interesse pelo tema, e assim vai. Agora, no grupo de pesquisa, eu acho que uma estratégia que Célio utilizou e que eu continuo utilizando e que eu acho que dá muito resultado é essa de você ir envolvendo os alunos que ainda não estão muito solidificados em determinada pesquisa com a pesquisa de alguém. Então, a gente identifica dentro do grupo interesses em comum e fala, olha, Fátima, você que gosta do tema da energia, a gente tem aí Janaína, que está trabalhando muito fortemente com isso. Será que vocês não conseguem trabalhar juntas em determinada coisa? E isso eu acho que vai trazendo um certo estímulo. E uma outra coisa que a gente faz são as celebrações, né? Eu acho que tem muita gente que gosta de participar de grupos para além do conhecimento técnico-científico propriamente dito, mas também para se incluir em algo, né? Então, a gente celebra os aniversários, a gente faz um encontro de final do ano, todo ano, com troca de presentes. Célio não é muito bem quisto nesses presentes, não. André que o diga. Célio já deu vários presentes que a gente não gostou muito. Depois ele mudou. Mas a gente procura promover essas trocas mais integrativas para perceber que, assim, a gente também não é só livro e artigo, a gente é gente que está por trás dessas coisas, pensando juntos, querendo juntos, sofrendo juntos, né? E eu acho que é mais ou menos por aí. Obrigado. A gente faz algo semelhante também no grupo de pesquisa, mas a gente tem passado por uma fase realmente de muita ansiedade desses meninos muito novos. Sim. E tem sido uma dificuldade levar os alunos até um ano de trabalho e muitas vezes desse um ano dar continuidade para que o trabalho fique ainda mais fortalecido. Eu entendo. Mas eu acho que é isso, não tem fórmula mesmo. Queria ouvir um pouquinho de vocês, mas... Eu sei que é difícil para todo mundo, e um dos caminhos é pegar alunos em programa de pós-graduação para ter uma produção um pouco mais sólida. Infelizmente, tentar pegar aluno de pós-graduação justamente para dar sustentabilidade. Eu acho excelente. Sentimento de pertencimento ao grupo é de primordial importância para a sua permanência. Eu acho que o caminho é bem por aí mesmo. Tem gente, vocês querem falar mais algo? Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer participar? Fiquem à vontade. Nós estamos finalizando essa parte. Se quiserem ainda fazerem algum... Professor Célio, o senhor quer falar alguma coisa ainda?
Não, só queria agradecer o convite de vocês. Acho que foi um dia bem legal, assim, de manhã à tarde. E só complementando o que a Andrea falou, a gente tem o meu problema na UFBA, na realidade. Assim, a gente tem poucos alunos de IC, justamente por isso, porque acaba dando mais trabalho na burocracia, né? Porque eles ficam um mês, aí já mudam, né? Vai para o estágio, não sei o quê, então vai ter que mudar outro, aí tem que fazer relatório, aí tem que assinar a carta, mandar para a reitoria. Então, dá mais trabalho burocrático do que rendimento, na realidade. Então, a gente teve uma época que tinha 10... Realmente sai de gente de rotatividade tão alta que a gente acabou restringindo um pouco essa alunos de C, que a Andrea vem resgatando aí no subgrupo de resiliência que ela está coordenando agora. Infelizmente, eu distribuí entre os meus doutorandos, né? Diz assim, ó, eu vou captar, eu tenho 4 doutorandos, vou captar 4 alunos, aí conseguia captar os 4 alunos, 4 bolsas de PIBIC, e cada... E aí distribuía em cada doutorando, então um doutorando ficava com ficava tudo por cima de mim, né? E aí, professor Sérgio, eu falei, mas você está com o Guinever, né? Cadê Guinever? Ah, mas Guinever não está aqui, Guinever está no Leonápolis. Então, como o André falou, a estratégia de sempre colocar o aluno. Então, para a UFA ficar no meu nome, mas na realidade quem gerenciava eram os doutorandos, e acabou que o trabalho vinha sempre para mim, na realidade, né? Então, aí eu acabei com a estratégia, porque não deu certo, no sentido, e aí foi morrendo um pouco o aluno de C, né? Infelizmente, porque justamente por essa rotatividade muito alta, né? Poucos alunos ficavam, né? E aí ficava... mais custo de transação burocrático do que com rendimento, né, pelos alunos. E aí, eu acho que a gente está resgatando agora a partir do grupo. Mas é isso. Queria agradecer mais uma vez o convite e coloco à disposição aí para outros eventos, tá, desse tipo. Professora Andrea, eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês essa tarde. Para mim foi super importante fazer esse resgate, até sistematizar um pouco melhor as coisas que foram feitas, sabe? A gente às vezes vai fazendo e não para um pouco para ver assim, tá, e como é que isso se deu mesmo? Qual foi a relevância disso? Como é que foram os resultados? E para mim foi um prazer estar aqui com vocês essa tarde. E de manhã também. Ok, obrigada. Armando, aberto, viu? Então, por exemplo, o que acontecia, que eu não faço mais, o que acontecia, por exemplo, o professor que não era permanente do programa dizia assim, Sérgio, bote seu nome aí como orientador, né, daquele aluno, porque eu não sou permanente, mas eu vou orientar. Resultado, um tema completamente fora do meu domínio, né, então a gente fazia por amizade, e na realidade o cara largava o aluno, né, muitos largavam o aluno e ficava sob minha responsabilidade, né, a batata quente. Então, a minha barriga não alugo para ninguém mais. Né, nem para professor, colaborador, nem para, né, assim, no sentido de fazer conhecer. Então, foram experiências que não deram certo, né, que a gente acaba falando das coisas que deram certo e esquecendo, né, das que não deram certo. Falar. É isso. Obrigado. Obrigada, professor. Eu vejo que André aprendeu a lição direitinho, né, André? Porque André veio com essa proposta quando a gente montou o grupo. Eu achei fantástico. Eu falei assim, vai funcionar. E a gente tem essa preocupação também. A gente está fazendo esse trabalho
conhecer. Temos a Pamela e o Fábio aqui, que são os nossos orientandos. Temos a Evelyn, que é aluna e orientanda de André no mestrado. Então, a gente trabalha com esse projeto Guarda-Chuva e articulando fazendo com que eles quando entram na pesquisa, vai ser com esse objetivo. Você vai ajudar aqui, você vai pesquisar isso, um objetivo específico de um mestrado, e está funcionando, tá bacana. André? Então tá, a gente encerra, então agradeço a todos pela presença, espero que amanhã vocês, né, estejamos todos juntos de novo. Agradeço em especial também a Luiz, da GGTI, que nos deu o maior apoio aí na transmissão, que está aí com a gente, acompanhando. E, enfim, fiquem bem, fiquem em casa, quem puder, né, isso é importante. E amanhã estaremos aqui de volta. André, você quer falar alguma coisa? Não. Obrigado a todos mais uma vez. Gratidão ao professor Célio, à professora Andréa e a todos que aqui estiveram presentes. Espero que todos tenham gostado. Amanhã temos mais. Às 9 horas a gente começa. Um abraço a todos. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Amanhã pelo mesmo link do Meet.